ponto que a pessoa não tem mais estrutura, ela não consegue mais reverter. Ele falava meu nome, eu tremia. A minha memória, eu comecei a perder a memória. Ele falava comigo, na mesma hora que eu levantava, ia para a minha mesa, eu já tinha esquecido o que tinha falado. Então a pessoa fica debilitada mesmo. Você chega numa certa fase das defesas e das coisas, você não tem onde mais buscar e o que fazer. Quando você chega nesse limite, o seu assediador sabe que é o momento exato dele te dizimar. Assédio moral? Tenho a menor ideia do que é assédio moral. O assédio moral é quando você força, tenta prejudicar a pessoa de forma psicológica, causando os danos para que ela tome uma posição que você quer. Já sofri, sim, assédio moral. Não posso dizer que já sofri isso, não, porque eu não deixei. Se eu tivesse deixado, tinha acontecido. Eu me senti mal com a situação, é complicado, mas relevei. Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, frequente e intencional, expressa por palavras, gestos ou uma série de atividades que no decorrer do tempo vão fragilizando a pessoa e vão comprometendo a própria identidade e a dignidade dela. É um fenômeno que se caracteriza pela necessidade de destruir o outro, de fazer com que a vítima tenha sua autoestima aniquilada. E isso vai justamente determinar o surgimento de diversos problemas de saúde, diversos agravos de saúde da vítima, que vai desde a área da saúde mental até a saúde física. Em consequência disso, muitas vezes a pessoa acaba o quê? Pedindo demissão. Tamanho é o sofrimento, tamanha a humilhação, né? Tamanha a angústia dessa pessoa, que paulatinamente vai sendo isolada, vai sendo discriminada, que ela prefere o fantasma do desemprego do que muitas vezes ficar o quê? Naquele trabalho. Estima-se que no Brasil, cerca de 40% dos trabalhadores sofreram algum tipo de violência moral. O trabalhador assediado passa por uma série de humilhações que pode causar graves danos emocionais. Em casos mais graves, né, muitas vezes leva ao suicídio. Ou seja, a pessoa prefere colocar fim à vida do que ter que passar por aquela vergonha, ter que passar por aquela humilhação durante um longo período da sua vida. Essa alteração do estado emocional caracteriza o dano moral. Vivian, traga um café. Muitas vezes, nem percebemos quando somos submetidas ao assédio moral no trabalho. São situações constrangedoras que vão se colocando em nosso dia a dia, quando estamos em pleno exercício de nossas atividades profissionais. Vivian, traga um pouco de molho de ameixa. Realmente, o assédio moral, ele chega a um ponto que a pessoa não tem mais estrutura, ela não consegue mais reverter. Simone Aparecida Vieira é uma vítima de assédio moral de seu chefe direto. Mas que ela tente, sabe, a minha vontade, eu falei assim, eu tenho que mudar esse quadro, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não conseguia. Então ele falava assim, ó, você vai perder seu emprego, ó, eu não vou poder fazer nada por você. As pessoas estão vendo que você não faz nada. Então muitas vezes ele falava assim, você é formada mesmo em engenharia pela USP? Então às vezes ele fazia umas caras, né, que eu ficava chateada. Às vezes ele chegava a gritar comigo, né. Eu cheguei assim, uma vez chorar na frente dele, foi horrível. Até hoje, quando eu me lembro, eu falei assim, meu, como eu chorei. Tentei segurar, mas não aguentei. O assédio moral tem uma ligação direta com o poder. Principalmente quando a vítima ameaça o seu superior de uma forma, ou pela competência, ou pela inteligência, ou pela capacidade de desenvolver o trabalho, e o agressor se sente ameaçado. A maior arma e a mais perigosa é uma caneta na mão de quem não sabe fazer uso dela. E todo assediador, ele tem uma caneta, ele tem um poder de mando. E esse poder de mando faz com que as pessoas se calem, que as pessoas se acovardam. Talvez uma coisa que vale a pena a gente realçar é que o assédio moral, ele não ocorre só de forma vertical, né? Ou seja, de cima para baixo. Na maior parte das vezes isso acontece assim. São os chefes que assediam, até porque são eles que têm mais poder na organização.
Mas não só. Né? Até devido a essa competição cada vez mais feroz nas organizações, hoje você tem o quê? O assédio em nível horizontal. Ou seja, pessoas, né, do mesmo nível, colegas, o quê? Procedendo de uma forma tal que caracteriza-se como assédio moral. O assédio moral não é uma questão individual. Os números crescem principalmente nos últimos 20 anos, quando diferentes modelos de gestão e um conjunto de variáveis passaram a fazer parte do ambiente de trabalho. Entre elas, o desemprego elevado, a precarização do emprego, a disputa interna por cargos, valorizada por um crescente estímulo à concorrência, incentivado pelo empregador. Então a gente sabe que, por exemplo, sobrecarga de trabalho é associado a assédio psicológico. Então, se numa organização a sobrecarga de trabalho é muito grande, atenção, porque pode ser que ali também o assédio psicológico esteja presente. Falta de reconhecimento, falta de justiça organizacional, falta de coesão dos grupos de trabalho. Então, tudo isso, essas variáveis todas fazem uma correlação com o assédio psicológico. Então, de uma certa maneira problemático, porque é a organização do trabalho, os modos de administração que estão doentes e que não funcionam mais, não funcionam nem mesmo para fazer o maior lucro das empresas e que estão fazendo com que as pessoas acabem doentes. Ai, que sujeira! Foi a nova datilógrafa, Macabea. Maca o quê? Bea. Macabea. Macabea! O que é que você quer? Foi a única que aceitou. Menos que o salário mínimo. As mulheres, além dos problemas que atingem a todos os trabalhadores no ambiente de trabalho, sofrem ainda a discriminação de gênero, o que faz com que a carga do assédio moral pese muito mais sobre elas. Isso mexeu com a minha vida toda, inclusive minha vida particular. Regina Célia Leal sofreu assédio moral de um professor da universidade onde trabalhava. Ele a chamava constantemente de incompetente, a acusava de quebrar equipamentos e até de furto. Hoje a universidade ela não me deixa nem usar os médicos de dentro da própria universidade. Me discrimina por ser mulher, me discrimina por ser negra, me discrimina por ter opção. Eu sou sindicalista e tenho opção de esquerda. Apesar de ser um fenômeno bastante antigo, as discussões e o debate sobre assédio moral no trabalho são muito recentes no Brasil. Muitas brasileiras vivem situações de assédio. Essa violência simbólica, subjetiva, que as faz perder a noção de sua capacidade e da própria identidade. Quando você pesquisa a origem daquilo, onde é que estava? A origem está no maltrato no trabalho, naquelas humilhações frequentes, naquela exposição indevida, numa imagem totalmente desconstruída em relação aos trabalhadores, aos seus colegas, em relação a si próprio. Que talvez seja ainda pior, quando chega um ponto que a própria pessoa não acredita nela. Ela não sabe mais quem ela é. Reconhecer a existência do assédio moral no trabalho e criar formas de combatê-lo é um passo importante. Nesse sentido, as delegacias regionais do Ministério do Trabalho, através de seus núcleos específicos de combate à discriminação e de promoção da igualdade nas relações de trabalho, têm procurado coibir as práticas do assédio. A gente tem procurado desenvolver toda uma política também voltada para a empresa. Então, a gente tem feito muitas discussões com os grupos de recursos humanos, né? Porque eles é uma equipe que está muito despreparada para enfrentamento dessas questões. Então, a gente também fala bastante para grupos de RH e muito para portador de deficiência, que é um movimento muito forte